né? Porque a maioria das candidaturas elas optam por ficar em cima do muro quando são temas onde possa gerar alguma discordância, né? Mas esse não gerar polêmica vitimiza quantas minorias sempre? Eu acho que o silêncio em muitas causas é criminoso. Então são coisas que as pessoas presumem ou que escutam e faz sentido dentro da cabeça delas e elas começam a reproduzir eternamente. E aquela imagem de que mulher não vota em mulher? Mulher não vota em mulher. Minha avó considerava o voto como um jogo. Ela tinha que votar em quem ia ganhar. Você vai ter muito mais visibilidade, vai ter muito mais tempo de televisão. Se as emissoras quiserem. É muito fácil chegar lá e falar, vamos ampliar, ter mais vagas em creches, né? Ou falar mais coisas assim, que são óbvias e que todo candidato fala. A gente acha que radical é Blumenau ser a cidade com o maior número de favelas em Santa Catarina. Se alguém espera uma novidade de fato no cenário eleitoral de Blumenau no ano que vem, há uma perspectiva. O PSOL realizou sua convenção estadual na semana passada e lançou como pré-candidata à prefeitura Geórgia Fausta, feminista, vegana, ativista social e política. Ela é a nossa convidada do Informe Blumenau Entrevista. Olá, Geórgia, tudo bom? Oi, tudo bem. Começo com uma pergunta que é quase uma provocação. O blumenauense é bastante conservador. Durante uma eventual campanha eleitoral, as suas ideias, seus propósitos chegarão a um grande número de pessoas. Como é que você imagina a reação dessas pessoas? Olha, eu acho que a reação do blumenauense mediano vai ser a pior possível. Mas a ideia é exatamente essa, entendeu? De ter uma candidatura que traga para o debate, para a discussão, pautas que talvez nunca foram debatidas antes, né? Então a gente já espera uma retaliação forte dos setores mais reacionários e mais conservadores da sociedade, mas a gente está aí justamente para falar por aqueles que nunca tiveram voz, né? Que nunca tiveram uma candidatura que realmente representasse eles. Então, vale a pena. Tu concordas que tu falaste o blumenauense mediano, mas que boa parte do blumenauense é realmente conservador? Você até chegou a falar reacionário? Acho que boa parte da população blumenauense é mesmo, e principalmente aquelas que têm o poder dos meios de comunicação, né, que estão com visibilidade, que estão exercendo funções de poder dentro da sociedade, que têm maior influência, né? Então, eu acho que existe uma parcela muito grande da sociedade que é progressista, né, que quer mudanças e que quer debater outros assuntos. Porém, essas pessoas acabam não tendo espaço para isso, né? E a gente acaba gerando essa impressão de que Blumenau como um todo é extremamente conservador, extremamente reacionário. Eu acho que ela não é, né? Mas quem está com o microfone é. Então, o propósito da tua candidatura, claro que ainda tem tempo, tem caminho, ainda tem que se configurar, seria dar visibilidade a alguns temas importantes que você considera importante. Por exemplo? A minha campanha para deputada estadual no ano passado, na eleição passada, já foi também com essa visão, né, de falar sobre coisas que nenhum candidato falou. E realmente todas as minhas pautas não foram levadas adiante por nenhuma candidatura séria ou comprometida. Então a gente falou muito de feminismo, de direitos dos animais, todos os animais e não só de gatos e cachorros. A gente falou de direitos reprodutivos, de políticas afirmativas para a população negra, de mobilidade urbana, bicicleta como meio de transporte. Eu sou ciclista urbana, eu uso a bicicleta como meio de transporte, né? Então sinto a dificuldade que é se locomover em Blumenau em qualquer meio de transporte que não seja o automóvel. Então todas essas pautas fizeram parte da minha candidatura para o Legislativo e provavelmente vão fazer também parte para a Executiva no ano que vem. Boa parte dessas questões que você apontou agora são questões mais macro, mais nacionais, não demandam necessariamente de um prefeito ou de uma questão municipal, com exceção do transporte coletivo e da mobilidade. Mesmo assim, você acha importante debater isso como candidata a prefeito de Blumenau? Sim, especialmente porque são assuntos sobre os quais ninguém fala, né? Justamente por serem polêmicos, né? Porque a maioria das candidaturas elas optam por ficar em cima do muro quando são temas onde possa gerar alguma discordância,
ou criar um discurso aparentemente neutro, né, que é justamente para não desagradar ninguém. O PSOL nunca teve essa característica, né? Eu escolhi o PSOL justamente por causa disso, porque é um partido onde você pode e deve desagradar o status quo para gerar transformações na sociedade, né? Então, claro, o nosso projeto, o nosso plano de governo é construído coletivamente, a candidatura é coletiva, né? Eu sou, digamos, um porta-voz, então não é a pré-candidatura da Geórgia, é a pré-candidatura do PSOL Blumenau. Então, a gente vai construir esse plano juntos e vamos analisar em conjunto quais dessas pautas que podem se transformar realmente em matérias para o Executivo que a gente possa levar adiante, né, na Prefeitura. Mas isso vai ser um debate longo ainda, porque a gente não tem muitas pessoas filiadas em Blumenau para contribuir com essa construção, então a gente está contando com a ajuda do partido em nível estadual. Mas está sendo construído. Você percebe, entende que o processo de ativismo social é bem diferente do processo de uma política partidária que você está entrando agora, mesmo com outro propósito, você não deixa de entrar. Você tem clareza dessas diferenças? Mais ou menos. Mais ou menos. Para mim, não muito, né? Então, o meu discurso sempre foi muito firme, né? Muito incisivo, e não vai deixar de ser pelo fato de eu estar dentro da política eleitoral, né? Que é o que acontece muitas vezes também, né? Muitos candidatos, inclusive muitas pessoas que já foram candidatas e inclusive amigos meus, têm um discurso maravilhoso, mas durante a campanha fazem isso que eu acabei de comentar, de tipo optar em não gerar polêmica, né? Mas esse não gerar polêmica vitimiza quantas minorias sempre? Né? Eu não vou falar da questão de cotas para negros, porque é um assunto muito polêmico, né? E por causa disso, quantos negros são excluídos, né, de processos seletivos, de vagas para emprego e etc., porque a gente opta em não silenciar. Eu acho que o silêncio em muitas causas é criminoso, né? Então, é uma pré-candidatura combativa, vai ser uma candidatura combativa, vai ser firme, vai ser incisiva, como tem sido a minha militância desde sempre. Agora, voltando ao teu ativismo, queria propor uma reflexão para você. Várias das questões que você propõe, que você debate, são questões que são até consenso da importância da questão do espaço para os negros, da questão da inserção da mulher, mas mesmo assim tem reação negativa, e principalmente aqui em Blumenau. O que você atribui? Eu cito até um caso recente que teve uma manifestação que o coletivo de vocês fez na Rua 15 de Novembro, que gerou uma repercussão também nas redes sociais de pessoas incomodadas com a manifestação, porque vocês estavam discutindo também questões ligadas às mulheres. Claro que tinha uma questão polêmica, que era a questão da lei do aborto também. Mas como é que vocês veem isso? Como é que tu percebe isso? Como é que tu pretende superar? Se é que você pretende superar? Não pretendo superar, porque para mim foi ignorância mesmo. As pessoas não sabiam do que nós estávamos falando, não se interessaram em saber. E eu participei de vários debates pelas mídias sociais, né, principalmente pelo Facebook, a respeito disso, tentando explicar o que estava acontecendo, mas existe um bloqueio, assim, né? Tipo, falou em feminismo, essas peludas, né? A gente recebeu comentários muito ofensivos no Facebook, muitos mesmo ignorantes, assim. Então, eu acho que são coisas que não vale a pena, sabe? Dar chutes em cachorro morto. Então, quem não quer entender, não vai entender. Né? E a questão do protesto que nós organizamos como coletivo feminista nem dizia respeito à questão do aborto da maneira que o movimento feminista deseja, sabe? Falava da questão de um aborto que já é legalizado no Brasil desde 1940, né? E que agora a gente corre risco de não ter mais esse direito. Então, eu dei uma palestra no curso de serviço social semana passada e no curso de serviço social, que eu nunca esperava escutar isso, mas uma pessoa perguntou para mim: mas se a mulher for estuprada, por que ela não pode botar para adoção depois? Tipo, mas gente, será que você tem noção do que é a dificuldade que é um processo de adoção hoje? Como se fosse uma solução fácil e viável? Ou do que é levar uma gestação adiante fruto de uma violência? Então, eu acho que falta um pouco de empatia, principalmente dos homens, com relação ao que as mulheres passam.
e um pouco de conhecimento mesmo histórico, de fundamentação legal para as coisas, as poucas coisas que a gente conquistou para a gente poder manter e nós estamos perdendo, né? E as pessoas não entendem, não querem saber. Então foi um pouco decepcionante, né? Mas ao mesmo tempo muitas mulheres nas ruas apoiaram e eu fiquei muito feliz por isso, assim, de ver mulheres que talvez nunca tiveram contato antes com o movimento feminista, de ver que aquela causa que nós estávamos lutando por um direito delas também, né, e nos apoiaram e algumas até se juntaram ao protesto, então eu fiquei assim maravilhada, né, e na verdade a reação mais grosseira mesmo foi de parte masculina, porque claro, os homens não engravidam caso eles sejam estuprados, né, então talvez eles não consigam avaliar exatamente a gravidade do assunto para apoiar uma causa como essa, né. Georgia, e as mulheres de Blumenau? Como é que é a reação do conjunto das mulheres? Como é que você vê? Ainda tem você defende uma série de bandeiras importantes, mas você sente também um preconceito, uma falta de informação? Tem, é bem forte, sim. Tanto as mulheres quanto os homens, elas são criadas e educadas e recebem os mesmos estímulos que os homens, e todos nós somos criados da mesma forma, né? No sentido de que a gente recebe as mesmas informações da mídia, da escola, da família, os mesmos padrões de comportamento e de performance de gênero também. Então, é a coisa mais esperável do mundo que as mulheres também reproduzam alguns comportamentos machistas. E a gente também vê isso aqui em Blumenau, né? Então, especialmente mulheres que estão numa situação privilegiada, né, mulheres brancas de classe média, casadas, heterossexuais, com filhos. Então, geralmente, talvez elas nunca passaram por uma situação complicada de violência ou de vulnerabilidade. Então, a mesma coisa que eu falei antes com relação aos homens, rola uma falta de empatia mesmo, né? Às vezes elas não conseguem ver o que uma mulher de periferia, né, que apanha todo dia, está passando. Então, acha que o fato de existir uma delegacia especial para mulheres é o suficiente, mas não sabe que o atendimento lá não é bom, é super precário. Se der uma queixa universal, eu não escutei até hoje nenhuma mulher dizendo que foi bem atendida e que foi bem acolhida na delegacia de mulheres. Então, eu acho que é um pouco de ignorância. A maioria das mulheres com quem eu consigo conversar pessoalmente ou mesmo em privado no Facebook, eu explico um pouco. Aí ela já, nossa, é mesmo, tipo, é muito rápido, né? Porque é muito fácil para a mulher dar-se conta da sua situação, né? Não precisa nem de 3 frases de efeito, digamos assim, para ela perceber o que ela estava falando. E muita gente age com preconceito mesmo, porque existe uma campanha midiática antifeminista, né? Que é o que a gente chama dentro da sociologia de backlash. Né, que toda vez que um movimento social, especialmente o feminismo, toma uma força, proporção e uma visibilidade, vem um golpe muito grande das forças contrárias para difamar, minimizar, demonizar aquele movimento, que é o que acontece com o feminismo também. Né? Agora, nos últimos meses principalmente, está ganhando muito mais força, até foi capa da revista Época essa semana, Primavera Feminista e tal. Então, talvez esteja mudando, não tem como prever o futuro, né? Mas o que a gente viu até agora é uma série de mitos, uma série de pessoas que falam, eu não sou machista nem feminista, eu sou humanista. E não existe frase mais estúpida do que essa, sabe? Porque desde quando o feminismo é o contrário do machismo? Nunca foi. Nem as primeiras feministas falaram isso, nunca em nenhum momento da história. Né? Uma feminista falou que o machismo é um sistema de opressão do homem sobre a mulher, então queremos implantar o feminismo que será o sistema de opressão da mulher sobre o homem. Isso nunca foi dito. Então são coisas que as pessoas presumem ou que escutam e faz sentido dentro da cabeça delas e elas começam a reproduzir eternamente. Né? E todos os outros mitos com relação a feministas serem lésbicas, que não se depilam, que não usam maquiagem, que são porcas, que são qualquer coisa assim, infanticidas, né? Assassinas de bebês, então isso também acontece muito. Mas aí você cola 1, 2 links, conversa um pouquinho, é mais fácil. Quero falar contigo sobre a participação feminina na política, né? Hoje o Brasil é governado por uma mulher, nós temos algumas lideranças importantes no cenário mundial também, né? Femininas, mas a gente vê isso a conta-gotas, não é a realidade, né? Não é, basta ver que na Câmara de Vereadores não tem presença feminina, tem uma presença como suplente. Essa dificuldade da participação feminina também vem dentro desse contexto todo que você está falando? Vem. A participação feminina na política ela é muito complicada, porque justamente por causa da questão da socialização. As mulheres, em geral,
e é óbvio que há exceções, né? E eu me considero uma dessas exceções, mas as mulheres, de uma maneira geral, elas são muito socializadas e educadas para o ambiente doméstico, né? Para a docilidade. A gente, desde muito pequena, é ensinada a sentar com as pernas cruzadas, a falar baixo, né? A não se impor, a não defender seus pontos de vista. E a gente vê mesmo dentro do coletivo uma dificuldade muito grande das nossas mulheres, que já são feministas ainda assim, em se posicionar e em botar a cara a tapa, né? Justamente por causa desse medo da represália, o medo da agressão, tanto física quanto moral. Então, existe todo um mundo desencorajando as mulheres da participação pública. E isso não é só na política, em todas as áreas que têm visibilidade, né? Palestrantes, né? Você vê esses grandes palestrantes motivacionais que dão palestras em empresas, quase todos são homens, né? Todos os cargos, profissões, tarefas, áreas que são de se expor e de se colocar em evidência são desencorajados para as mulheres, porque daí ela é exibicionista, né? Ela é a puta que quer se aparecer, né? E, inclusive, falaram isso para mim também durante o protesto. Se vocês só querem aparecer, pendura uma melancia no pescoço e sobe em cima do poste. Isso eu escutava da minha professora na 3ª série, sabe? Tipo, isso não é um argumento e jamais se diria isso para um homem que estivesse liderando um protesto para que vocês tivessem acesso ao câncer de próstata. Nunca ao câncer de próstata, não, aos exames preventivos do câncer de próstata. Jamais se falaria isso, né? Mas para a mulher é sempre mal visto, né? Sempre de maneira geral, assim. E na política é a mesma coisa. Aí nós temos as cotas e daí pensam que o problema está resolvido, mas não está, porque é super trabalhoso para o partido preencher as tais cotas. E é só 30%, eu acho que deveria ser 50%, né? Mas talvez nem teria candidaturas masculinas. Mas como é que eu te digo? Mas também, assim, por outro lado, teria mulher suficiente para... Não. Esse também é outro... Mas é um começo para incentivar e para que os próprios partidos, porque os partidos também são organizados de modo a privilegiar a fala masculina. Eu vejo isso dentro do meu partido, que é um dos partidos mais libertários e mais inclusivos que tem hoje dentro da política brasileira, que trabalha com todas as pautas de minoria. Você fala de qualquer minoria, você está falando do pessoal. Você fala de negros, pessoal. Você fala de LGBT, Jean Willis, pessoal, né? Você fala de pobres, miseráveis, excluídos, tem representatividade dentro do partido. Mas mesmo lá dentro, porque o mundo é patriarcal, né? Então o partido não tem como ser muito diferente, mesmo lá dentro a gente tem dificuldade em ter representatividade feminina na direção do partido, né? Quando a gente tem o Congresso, poucas mulheres vão lá na frente falar. Mas quando você estabelece política de cotas, você obriga o partido a se mexer para fomentar as lideranças femininas, porque isso é uma coisa que o partido tem que fazer. E eu fiz uma fala muito incisiva no nosso congresso também com relação a isso. Onde estão as mulheres dentro do partido? Porque as mulheres existem, por que elas não estão na mesa fazendo análise de conjuntura? Será que nenhuma mulher é habilitada para analisar a conjuntura em plena primavera feminista? Né? Então, é uma coisa que tem que ser feita a longo prazo, ou médio, né? Oxalá seja médio prazo, mas que tem que ser feita pelos partidos políticos, né, para fazer setorial de mulheres dentro, né, que faça esse treinamento, né, de oratória, que tenha grupos de debates femininos. Isso tem que ser fomentado, porque como é que a mulher sozinha vai fazer tudo isso? Ela não sabe, né, mas o partido tem estrutura e tem o dinheiro também, então ele pode fazer, ele tem que fazer. E aquela imagem de que mulher não vota em mulher? Mulher não vota em mulher pelos mesmos motivos que homem também não vota em mulher, na verdade, por estar reproduzindo uma cultura machista. Acha que a mulher não tem competência suficiente, né? Acha que o lugar da mulher não é lá, que ela deveria estar em casa cuidando dos filhos, né? Ou simplesmente, muitas vezes, porque acha que não tem chance de ganhar mesmo. A minha avó fazia isso. A minha avó considerava o voto como um jogo. Ela tinha que votar em quem ia ganhar. Né? Então, a minha avó, eu dizia, sei lá em que campanha, acho que na primeira campanha do Lula, a minha mãe ia votar no Lula e a minha avó ia votar no Collor. Aí eu falei para minha avó, mas por que você não vota no Lula também? Eu nem sabia, eu tinha, sei lá, 6 anos, né? Mas, enfim. Aí a minha avó falou, ele não vai ganhar. Então, eu acho que esse pensamento ainda persiste. Então, eu acho que muita gente, às vezes, também não vota na mulher porque a candidata mulher é a zebra. Né? Aquela que tem pouca chance de ganhar justamente por ser mulher, então não quer jogar esse voto fora. Né? Mas isso aos poucos está mudando. Tanto que a gente tem uma presidenta
Só que o fato de nós termos uma presidenta também não é garantia nenhuma para as mulheres, né? Porque não basta ser uma mulher no poder, tem que ser uma mulher que queira defender os direitos das mulheres também. Né? Porque o que a gente vê no governo Dilma foi retrocesso para as mulheres em vários sentidos. Sim, sim. Então... Deixa eu te perguntar, você lembrou quando você foi candidata a deputada que você conseguiu já empunhar alguma dessas bandeiras, só que uma candidatura majoritária é um outro processo, você vai ter muito mais visibilidade, vai ter muito mais tempo de televisão, claro que o pessoal não tem muito tempo, e vai participar dos debates. Se as emissoras quiserem, por causa da cláusula de barreira. Mesmo o pessoal não participa? Não. Mas... Só se a gente contar com a bondade das emissoras que promoveriam os debates, porque agora mudou. Antes tinha que ter 3 deputados federais, agora tem que ter 9, para que a participação no debate seja obrigatória. Porque na última o glorioso Osni Wagner participou representando o pessoal. Inclusive foi bastante complicado, porque... do meu entendimento, desqualificava totalmente o debate. Mas então, provavelmente nas televisões, já é de se esperar, nas televisões comerciais, talvez elas não vão abrir, mas certamente outros espaços serão abertos por conta disso. Você já se imaginou nesse universo de debater com Napoleão Bernardes, com Ivanates, com eventualmente um Jean Kuhlmann, debatendo essas questões? Já pensei algumas vezes, assim. Eu acho que vai ser muito importante participar dos debates que forem possíveis, né, que forem oferecidos a nós, principalmente para tentar apagar um pouco a imagem que foi criada com relação ao partido na última eleição municipal, né, que realmente foi muito complicado aquele processo para nós. Eu me filiei depois disso, né, e ainda assim eu tinha ressalvas à minha filiação por conta da última eleição, e agora a ideia é justamente qualificar o debate, porque eu quero falar de coisas que provavelmente eles não queiram falar e nunca falaram. Né? Porque é muito fácil chegar lá e falar, vamos ampliar, ter mais vagas em creches, né? Ou falar mais coisas assim, que são óbvias e que todo candidato fala. Né? Eu quero falar sobre o que poucos falam, que é sobre o que ninguém está fazendo pela cidade, né? Que é sobre todas essas populações invisibilizadas, né? Todas essas áreas de risco, né? que a política habitacional não está contemplando. A gente teve um debate muito interessante sobre as políticas habitacionais de Blumenau e a gente ficou sabendo de coisas que me deixaram absolutamente horrorizada. Né? Foi logo depois da matéria da Magali Moser falando das favelas. Acho que foi tipo uma semana depois a gente promoveu um debate, né? Se a cidade fosse nossa, era o nome. E aí a gente chamou o Arlon Tonoli, a Magali Moser, o Luciano Floritz da FURB para debater questões habitacionais em Blumenau. E cada um trouxe uma bagagem totalmente diferente e todos os panoramas foram aterradores, assim, né, da situação das favelas em Blumenau e das populações de baixíssima renda em Blumenau, que são muito bem escondidas, né, pela mídia, pela prefeitura, pela própria disposição urbana. Né? Então, todo mundo que vem para Blumenau nunca imagina que tem esse número absurdo de favelas. Estamos nos encaminhando para o final, eu queria fazer 2 questionamentos. Blumenau, ao longo do tempo, tem sido governado pelas grandes legendas, né? PMDB, PT, PSD, que já foi DEM, já foi PFL, e agora o PSDB. Você imagina a possibilidade de repente surgir porque há um descontentamento com a atual administração, mas você acha que você pode se constituir como uma via alternativa dentro desse processo, uma via de fato? Ou não? Você está apostando em trazer para o debate outras mensagens? Os dois. Eu acho que a minha meta principal é trazer novas pautas para os debates, mas ao mesmo tempo o Décio também não imaginava que ele iria ganhar, né? Quando ele ganhou. Nem quem trabalhou na campanha dele, que eu conheço algumas pessoas, disseram que ele ficou branco quando ele soube do resultado. Talvez né? O próprio Napoleão no começo da campanha. Talvez, exatamente. Então, são aquelas coisas assim que a gente pensa, as chances são pequenas, mas o eleitor blumenauense ele surpreende, ele já surpreendeu em várias oportunidades. Né? O eleitor blumenauense, na verdade, é imprevisível. Né? A gente meio que não sabe, fazem a pesquisa num dia, no outro dia já mudou, quem estava em terceiro está em primeiro. Então, a gente conta com o descontentamento,
porque ele não é só local, ele é nacional, da política como um todo, e muitas pessoas querem uma via diferente do que já está aí, né? Porque por mais que seja fora Dilma, né, ou fora Cunha, ou fora qualquer coisa, eu acho que agora as pessoas sabem que a alternativa viável hoje também não é diferente, né? Então o negócio é ir para uma terceira alternativa. Para finalizar, você falou das redes sociais, a gente percebe um discurso muito de ódio nas redes sociais, um discurso muito radical. E talvez essa seja uma pecha que você vem e vai trazer para a tua candidatura. Como é que tu pretende conciliar para levar um discurso mantendo a sua essência, mas também tentando chegar na ponta, porque afinal você está num processo de convencimento, que é um processo eleitoral, é um processo de convencimento. Vai ser difícil? Vai. Vai ser difícil porque o que as pessoas consideram radical, eu não acho, de verdade, assim. Por exemplo, com relação ao consumo de carne. Eu não consumo nenhum animal e nenhum derivado de animal. E as pessoas acham que eu sou radical. E eu me pergunto, o que é radical? Radical para mim é se alimentar de morte. Se você coloca no termo correto, você inverte a equação e eu não acho radical, entende? Então, eu acho que a questão não é o ser radical ou não, é o debater de uma forma qualificada, com fatos, com argumentos, com provas, se for o caso, né, sem baixar o nível, porque isso foi uma coisa que também aconteceu com frequência na política blumenauense. Chega um ponto em que acaba proposta e acaba argumento, e daí começa a perseguir furos e coisas erradas que o outro candidato fez há 1.500 anos atrás, e isso não é uma discussão política qualificada, né? Então a ideia é essa, é manter as nossas pautas dentro do que a gente acredita como partido, das nossas propostas, e são coisas que a gente não considera radicais. A gente acha que radical é Blumenau ser a cidade com o maior número de favelas em Santa Catarina, né? Radical é a gente ter expressões nítidas de racismo nas redes sociais por blumenauenses todos os dias, né? Então isso para mim é extremamente radical. Só que são coisas tão comuns que as pessoas acham que é normal e que é natural, né? Fazer aquela piadinha, né, do negro, da lésbica, do bicha, para eles isso é muito normal. Quando vem alguém e diz, não, isso não pode, isso está errado, isso fere direitos humanos, isso, né, subjuga as pessoas e tal, você é muito radical, não pode nem fazer uma piadinha. Eu acho que radical é você fazer uma piadinha com uma minoria, né? Georgia Fausto, agora pré-candidata pelo PSOL à Prefeitura de Blumenau, te agradeço a participação aqui no Informe Blumenau Entrevista. Certamente ao longo do ano que vem nós vamos conversar mais vezes e independente da mídia tradicional, mas aqui o espaço é aberto, o espaço é democrático para todas as correntes de pensamento, respeitando todas elas. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. Esse é o Informe Blumenau Entrevista. Um grande abraço, até mais.